Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Aqui comigo está o irmão Afonso Murad. Nós estamos falando no programa de hoje sobre o Sínodo para a Amazônia. Você ainda pode enviar sua pergunta para o nosso convidado. O nosso WhatsApp é 31996428473. Nós estamos esperando pela sua participação. Murad, então sai um documento com sugestões. Esse documento, ele envolveu aspectos como conversão integral, também conversão pastoral, conversão cultural, ecológica e sinodal. Né? E aí o documento está organizado, né, por esses temas. Então, começando aí pelo esse aspecto mais geral, né, que é a conversão integral, ecologia integral, quais são as sugestões do Sínodo nessa direção? Veja, o Sínodo começa, o documento final, começa relatando que significado bonito que foi a experiência. A alegria das pessoas, o espírito de oração que conduziu o processo sinodal, as consultas. Depois, o capítulo 1, ele pega o tema geral, ou seja, já que se pediu para o Sínodo conversar, a Assembleia Sinodal conversar, refletir, rezar e propor à Igreja o tema da ecologia integral e de novos caminhos, se percebeu que a chave disso era a conversão. Essa palavra bíblica significa uma mudança que comporta vários aspectos, na mente, no coração, nas mãos, na prática. E é isso que o capítulo 1 mostra. Que essa conversão, esse chamado a mudanças, que não significa simplesmente jogar todo o passado fora, mas aprender também do passado, baseado nas experiências bem-sucedidas, nos testemunhos de tantas pessoas que evangelizaram e evangelizam na Amazônia, abrir para novos caminhos. Aí, então, cada capítulo desenvolve algum aspecto dessa conversão que se chama integral. Conversão integral. Então, um capítulo se dedica ao tema da conversão pastoral, que é um tema que o Papa Francisco já colocou no Evangelii Gaudium, na alegria do Evangelho. Então, o que é? Uma igreja que não está voltada para si própria, mas que se percebe em missão. E aí o texto usa bonita imagem, uma igreja que seja samaritana, que seja acolhedora, que tenha o rosto dos povos da Amazônia. Então, essa é a conversão pastoral. Sim. Em processo de escuta para discernir os sinais do Espírito de Deus, para reconhecer as características específicas dos povos da Amazônia. Tem a cultural também. Agora vem a segunda, que é a conversão cultural. A conversão cultural é levar em conta que a Amazônia não é só bioma, não é só floresta, são os povos que habitam lá. E quem são esses povos? São os povos indígenas. A Amazônia, a Pan-Amazônia, temos que lembrar isso, os 9 países, é a região do mundo que tem mais povos indígenas com diversidade de línguas, de etnias e de culturas. Isso não pode ser ignorado. Segundo, comunidades quilombolas. Depois, as comunidades ribeirinhas, o povo que vive na beira do rio e outras comunidades que estão no interior da floresta, o famoso caboclo, como nós chamamos. Então, esses são os chamados povos da floresta. E ainda nós temos, como povos amazônicos, o povo que vive nas cidades, porque há um fenômeno de crescente urbanização na Amazônia. Se você já foi a Belém, ou, não é verdade, Sim, ou a Manaus, você percebe isso, claro, no Porto Velho. É. Então, o Sínodo abordou isso com muita coragem. Também o ataque ao novo modelo de colonização, não? Isso, porque ele diz assim, a igreja não pode reproduzir sistema de colonização, seja o antigo, que considera o povo da Amazônia, seja o ribeirinho, seja indígena, como ignorante, burro, bobo. Há uma sabedoria que a gente precisa valorizar, resgatar e fazer um diálogo com a cultura contemporânea. Isso, o texto desse capítulo é muito forte. Nesse particular também gostei muito dessa parte. parte. Isso. A conversão ecológica. A conversão ecológica é traduzida em gestos individuais, ações comunitárias e gestos eclesiais e uma participação da igreja nas políticas públicas e em vista de um novo modelo de desenvolvimento.
Porque o que se faz hoje, não só na Amazônia brasileira, mas também na Panamazônia, é importar modelos que a longo prazo não são sustentáveis. Seja da agropecuária, da plantação baseada na monocultura, na exploração do minério que acaba com a terra, com o solo, com a água, seja os grandes projetos. Então, é necessário pensar coletivamente com a participação de muitos órgãos da sociedade civil, muitos, inclusive os pesquisadores, esse novo modelo de desenvolvimento, esse capítulo. Sim. Bom, eu tenho esse outro tópico, outro capítulo, eu gostei muito, que fala sobre a conversão sinodal. Eu acho que até ultrapassa as fronteiras da região panamazônica, né, que fala sobre a sinodalidade. O que é a sinodalidade? É uma palavra que o Papa Francisco trouxe lá da Bíblia do Novo Testamento e que ele quer que seja uma perspectiva a ser cultivada na igreja toda. Essa perspectiva da igreja como povo de Deus, com diferentes ministérios. Quando nós falamos em sinodalidade, não é negar a função e a especificidade do padre, do bispo e do papa, mas é levar em conta que é nessa diversidade que são o laicato, a vida consagrada, o presbiterado, os bispos, é que se constitui a igreja povo de Deus. Então, para se criar cada vez mais na igreja mecanismos consultivos e participativos que envolvam os leigos e leigas. E, no meio dos leigos e leigas, as mulheres em especial. Bom, tem aqui a participação de telespectadores. O Luiz Carlos, do Cachoeirinha, ele pergunta se as propostas serão colocadas em prática e quando. Boa. Primeiro, aquelas sugestões que o sínodo propõe, elas são levadas ao Papa, que depois vai fazer uma exortação apostólica pós-sinodal, que vai ter mais força de lei. Mas o que eu penso que as dioceses da região amazônica é que têm a responsabilidade de colocar em prática aquelas colocações do sínodo. E o que compete a nós, que não vivemos na Amazônia, também. Então, isso vai depender de cada igreja particular. O que a gente chama de igreja particular são as dioceses ou prelazias. Agora, tem um detalhe. Também se propôs no sínodo estruturas, e mais do que estruturas, eu diria redes, que fossem mais do que as dioceses. Ou seja, grupos regionais por país ou por proximidade, que levassem à frente uma maior pesquisa sobre a situação da Amazônia, opções de economia sustentável, reflexões de fé, preparação teológica para os leigos e para as leigas, para os diáconos e para os presbíteros. Então, eu acredito que depois do sínodo que vai acontecer, é que vai haver mais entrosamento entre os bispos, presbíteros, leigos e leigas da região amazônica. Porque, dada essa grande distância, a tendência é cada um ficar sozinho no seu canto. Então, o sínodo ocasionou uma coisa muito bonita, que as pessoas se sentiram parte de algo maior. Sim. A Lídia Costa, do Ipanema, aqui em Belo Horizonte, pergunta se outras regiões que não pertencem à Amazônia, se elas podem aproveitar algo apresentado no documento. Ah, muito. Por exemplo, o aspecto de que a igreja, ao evangelizar, precisa se encarnar nas culturas. E esse processo de encarnação nas culturas vale para nós, na cultura urbana, cultura juvenil, para nós que moramos em Belo Horizonte. Então, há certos tópicos do documento sinodal, e eu sugiro a você que leia, que se aplicam para nós também. Além de que a gente também tem que perceber que a Amazônia tem um impacto muito importante na nossa vida. O ciclo de chuvas nosso no Sudeste depende de que a floresta amazônica esteja de pé, por causa daquela grande quantidade de vapor d'água que sai da região amazônica, bate nos Andes e vem para cá. Então, a gente pensa, há um problema no ciclo de chuva aqui na nossa região, está chovendo pouco ou está chovendo demais. Além das mudanças climáticas, isso tem uma causa ligada à questão da Amazônia. Bom, Murad, o Jefferson Ferreira, do São Gabriel, pergunta como é que foi recebido pelos participantes a questão
de flexibilizar a regra para a ordenação de homens casados. Veja bem, o documento sinodal, no último capítulo, ele é muito equilibrado da maneira como ele coloca isso. Inclusive, é a parte onde tem mais fundamentação teológica. Primeiro, ele lembra que o celibato para o presbítero é um valor. Segundo, ele recorda que a Igreja Católica tem 32 ritos diferentes. Talvez nós no Ocidente não saibamos disso. Mas no Oriente, principalmente, o que nós chamamos de rito não é só o tipo de celebrar a missa, é também a disciplina, a forma de organização. E na Igreja Católica do Oriente, sempre foi prática que haja padres casados e padres celibatários. Nós do Ocidente temos outra disciplina. Então, o texto do Sínodo lembra isso. E coloca uma outra questão muito séria. Se a Eucaristia constrói a igreja, é muito sério que nós tenhamos comunidades do interior da Amazônia onde o padre vai 1 ou 2 vezes no ano. Então, que seria necessário, seja um diaconato permanente que atingisse mais as populações amazônicas ribeirinhas, além das comunidades indígenas também, e então se pede a possibilidade que o Vaticano leve em consideração essa possibilidade de ordenar homens casados na região amazônica, principalmente nessas regiões mais distantes. Bom, o texto está para ser publicado, né? Outros temas importantes como o diálogo interreligioso, a questão das mulheres, outras orientações de natureza pastoral, né, e de conversão ecológica, a gente pode ver lá no texto. Obrigado por você ter vindo, Murad, conversar com a gente. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Conheça mais sobre as nossas atividades e cursos de graduação à distância, especialização, mestrado e doutorado em Ciências da Religião, acessando a página pucminas.br/ppgcr. Muito obrigado pela sua companhia. Semana que vem nós voltamos com mais um Religare Conhecimento Religião. Um abraço muito cordial. Até lá.